Olá a todos. Nessa videoaula eu vou responder a dúvida de um aluno, que é de um exercício na verdade, um exercício da UFMG sobre efeito Doppler. E o exercício diz o seguinte: esse diagrama aqui abaixo, representa as cristas consecutivas de uma onda sonora emitida por uma fonte que se move em uma trajetória retilínea MN. Então tem uma fonte sonora que emite um som, cujas cristas estão representadas aqui nesse formato circular. E aí ele pergunta na letra A, indique o sentido do movimento da fonte sonora, se de M para N ou de N para M. Justifique sua resposta. E letra B, considere duas pessoas, uma situada em M e a outra em N. Indique se a pessoa em M vai ouvir um som com frequência maior, menor ou igual à frequência ouvida pela pessoa em N. Justifique sua resposta. Ou seja, se tiver uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, qual delas vai ouvir um som com maior frequência ou menor frequência? Ele pergunta com frequência maior, né? Bom, antes de responder a pergunta, convém recapitular alguns conceitos básicos de ondulatória. Os conceitos que eu vou recapitular agora, você também pode assistir nos meus vídeos, que estão no YouTube também, que são esses dois vídeos que eu fiz para esse propósito há um tempo atrás. Um deles chama V2 ondulatória, frequência, comprimento de onda e período, e o outro chama V5 ondulatória, exercícios de fundamentos de ondulatória. Nesses dois vídeos eu explico direitinho quem é frequência, quem é comprimento de onda, quem é período e faço um exercício a respeito disso. Então, quem ainda não se familiarizou com esses conceitos vai ter talvez um pouquinho de dificuldade de entender a resposta desse exercício agora sobre efeito Doppler. Então, convém parar e assistir esses dois vídeos antes. Mas se você já está familiarizado com esses conceitos, pode prosseguir. Então, vamos lá. Lembra que numa onda aqui que eu vou desenhar, uma onda aqui assim qualquer, uma onda ela se propaga com uma certa velocidade v. A gente já viu que essa velocidade depende do meio. E a gente viu também, nesses vídeos que eu comentei abaixo, que a distância entre duas cristas consecutivas é chamado de comprimento de onda, representado pela letra lambda, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales consecutivos, também é chamado de comprimento de onda, é igual, essa distância aqui é igual a essa daqui. Também pode ser a distância entre três pontos de equilíbrio. Aqui eu trouxe, ainda nessa fase de recapitulação de conceitos, antes de responder a resposta, eu trouxe uma imagem um pouco melhor aqui. Deixa eu dar uma expandida aqui na imagem. Então, comprimento de onda e amplitude. Só um segundo. Aqui, né? O comprimento de onda é aqui, ó, a distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos, ou ainda entre esse ponto e esse ponto, ou seja, três pontos de equilíbrio. O comprimento de onda também é a distância que a onda avança no intervalo de tempo de um período. E a amplitude da onda é essa distância aqui entre a linha onde se encontram os pontos de equilíbrio e a crista, ou um vale. Bom, lembrando desses detalhes, outra coisa importante para se lembrar, antes da gente continuar, é que a velocidade de uma onda ela só depende do meio onde ela se encontra. Então aqui eu fiz uma animaçãozinha para recapitular isso rapidamente, que é a seguinte: aqui eu tenho três ondas e vamos supor que elas estejam todas em um mesmo meio. Se elas estão em um mesmo meio, a velocidade é constante. E aqui a velocidade, lembra que ela é calculada nesses dois vídeos que eu citei. A gente viu que a velocidade é calculada como lambda_f, onde lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. E aqui eu trouxe uma animaçãozinha que eu fiz aqui no PowerPoint, só para ilustrar esse fato. Por exemplo, se essas três ondas estão se propagando no mesmo meio, ainda que os comprimentos de onda delas sejam diferentes e as frequências também diferentes, elas avançam para a direita com a mesma velocidade. Ó. Repara, essa onda de cima, ela vai para a direita com a mesma velocidade que a onda do meio, que é a mesma velocidade que a onda de baixo. Ainda que o comprimento de onda dela seja diferente. Nota que a distância entre duas cristas consecutivas dessa primeira onda é muito menor do que a distância entre essas, que é muito menor do que essa distância entre as cristas consecutivas da terceira onda. E nota mais, ou seja, a gente descendo aqui de 1, 2 e 3 para baixo, o lambda, o comprimento de onda vai aumentando.
mas a frequência vai diminuindo. Repara que essa primeira aqui tem a maior frequência, é a que sobe e desce mais rapidamente. Ela sobe e desce rapidinho, a frequência é rápida, mas o comprimento de onda é pequeno. Já essa última, vem para essa terceira, ó, a frequência é pequena, ela sobe e desce devagarzinho, a frequência é pequena, mas o comprimento de onda é grandão, a distância entre duas cristas consecutivas é bem grande. Ou seja, isso também está naqueles vídeos lá que eu expliquei com muito mais rigor e com muito mais detalhes, mas que para um mesmo meio, a onda se propaga com a mesma velocidade, de tal forma que a frequência pode ser grande, ou seja, sobe e desce rapidinho, mas aí o comprimento de onda é pequeno, ou a frequência pode ser pequena, como essa terceira caso aqui, mas aí o comprimento de onda é grande. Bom, isto posto, vamos ainda ver algumas animaçõezinhas, tudo no sentido de responder a pergunta lá sobre o exercício de efeito Doppler. Eu trouxe aqui também uma outra animação, não é essa daqui, para ilustrar como as cristas de onda podem ser representadas. Aqui são ondas na superfície de um líquido, por exemplo, da água. Aqui tem uma torneira de água gotejando e ela cria uma onda que se propaga aqui na superfície do líquido. E se eu olhar de perfil, a onda tem esse formato aqui. Aqui é uma onda amortecida, né? A amplitude está diminuindo, o que indica que ela está perdendo energia. Nos exercícios vestibulares, quase sempre a onda não perde energia. Né? E aqui é legal esse simulador porque eu posso virar aqui ele assim, ó. E aí eu mostro a representação de cima, para quem tem uma visão de cima, uma visão superior dessa mesma onda. Repara que essa onda aqui é a mesma que essa daqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Essa daqui é a mesma, só que agora aqui eu estou vendo de lado e agora aqui eu vou ver de cima. Quando eu represento de cima uma onda bidimensional que se propaga num líquido, é muito comum fazer a representação por esses traços aqui. Ó. Esses traços são as frentes de onda. Se tivesse uma pessoa aqui, ela receberia uma frente de onda, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. As ondas iriam chegando nela, não é a pessoa que estivesse parada aqui na flechinha do mouse. Ó. Ela estaria parada aqui na superfície, aí chegaria uma frente, outra, 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 outra. Repara que a frequência com que as frentes de onda chegam nessa pessoa é igual à frequência com que a torneira aqui está gotejando. Ou seja, nesse caso, a torneira é a fonte que está criando a onda. E aqui uma pessoa perceberia essa mesma frequência, se a pessoa ficasse parada aqui assim, né? E a torneira também parada. O som, apesar dele ser, aqui tem na outra aba que tem uma animaçãozinha do som, apesar do som ser uma onda tridimensional, que se espalha por todo o volume de um ambiente qualquer, é muito comum representar as ondas sonoras também por essas frentes de onda. Da mesma maneira, se tiver uma pessoa aqui parada onde está a flechinha do mouse, ó, essa pessoa vai receber uma frente, outra, 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 e assim por diante. Bom, agora finalmente estamos chegando perto aí da resposta para a pergunta desse exercício. O que acontece se a fonte começa a se movimentar nessa direção aqui, seja para a direita ou para a esquerda? E nessa figura aqui, para onde ela está se movimentando? Para a direita ou para a esquerda? Repara que essas representações das cristas aqui foi aquela representação que eu mostrei aqui nas animações que eu acabei de mostrar. Né? São frentes de ondas circulares que estão representando as ondas sonoras. E aqui tem uma fonte de onda sonora, por exemplo, pode ser um carro se movimentando e fazendo barulho, ou se não buzinando, ou uma fonte sonora qualquer, alguma coisa emitindo som, uma pessoa andando e cantando, não sei, alguma fonte sonora que está emitindo um som. E esses círculos representam justamente aquelas frentes que eu acabei de mostrar, as frentes de onda da onda sonora. Bom, e agora aqui como é que eu faço para saber para onde ela está se movimentando e por que acontece isso, do que ele está dizendo? Né? Essa é a pergunta do aluno, na verdade. Então vamos lá, ó. Repara aqui eu trouxe uma outra animaçãozinha, e essa eu acho que vai ser bem esclarecedora. Aqui, essa aqui eu peguei da Wikipedia, né? É um GIF, né? E aqui, ó, repara na esquerda, se concentra primeiro na esquerda. Ó. Na figura da esquerda dá para ver uma fonte, nesse caso não precisa nem ser sonora, mas pode ser sonora, emitindo, vamos supor que seja sonora, imagina que seja sonora. Uma fonte sonora que está emitindo ondas que se propagam. E aí, essa daqui são as frentes de onda que estão se propagando.
Se tiver uma pessoa, por exemplo, parada aqui nesse ponto, ó, ela vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela vai receber um monte de frente de onda. Já aqui na direita, ó, aqui na direita, tem a mesma fonte sonora, só que ela está se movimentando para a direita. O que acontece quando ela se movimenta para a direita? Quando ela emite uma próxima fonte, ela já está mais para a direita. E como ela já está mais para a direita, quando ela emite, as frentes ficam mais próximas do que quando ela está parada. Se ela está parada, do lado direito e do lado esquerdo, a distância entre as frentes de onda será igual. Agora, aqui nesse caso, como ela está se movimentando para a direita, o que vai acontecer? Quando ela emite uma segunda frente, ela está mais próxima daquela frente que ela havia acabado de emitir. E, portanto, as frentes de onda se acumulam aqui do lado para o qual ela está se movimentando. E aqui elas ficam mais espaçadas. Ó. Repara que do lado esquerdo aqui, ó, repara que do lado esquerdo, as frentes de onda vão ficar mais distantes do que se ela estivesse parada. Ó, aqui na esquerda é a figura como ela estivesse parada. Na figura como ela estivesse parada, tem uma distância entre as frentes de onda. Aqui, com ela se movimentando, o sentido oposto ao qual ela está se movimentando, as frentes de onda ficam mais espaçadas. Enquanto que o sentido a favor da onde ela está se movimentando, as frentes de onda ficam mais juntinhas. Por que isso acontece, né? A gente pode entender isso da seguinte maneira. Ó. Eu vou fazer mais uma explicaçãozinha aqui, mas já dá para responder, né? Pela aquela animaçãozinha, dá para ver aqui que nesse caso, a frente de onda já dá para responder o item A, né? A fonte sonora está vindo para a direita. Por que ela está vindo para a direita? Porque aqui é onde está se acumulando as frentes de onda. Ó. Então ela está vindo para a direita. E aqui é onde estão se afastando as frentes de onda. Pensa uma coisa aqui assim, ó. Vou tentar fazer uma explicaçãozinha um pouquinho mais estática aqui assim. Ó. Tem uma fonte, que eu vou chamar de F. Ela emite uma frente de onda, que é essa daqui, que eu vou fazer em tracejado aqui assim. Aí se ela tivesse parada, ela emitiria outra. E quando ela emitir outra, essa outra, na hora que a outra chegar onde está essa daqui já vai estar mais para frente, certo? Ela já vai ter ido mais para frente, essa primeira onda. Então essa daqui foi a primeira frente de onda que ela emitiu. Aí essa daqui foi a segunda frente de onda que ela emitiu. Ela emitiu a primeira, aí a primeira começou a se propagar, Aí depois de um tempo ela emitiu a segunda. Aliás, o tempo entre duas frentes é o período, né? Aí a segunda começou a se propagar, aí ele emite uma terceira. Na hora que ele emitir a terceira, essa primeira já vai estar aqui, por exemplo. Vai estar aqui, essa primeira. Ela está andando, lembra essa frente de onda? Ela vai se movimentando. A primeira está aqui. A segunda vai estar onde estava a primeira. E a terceira vai estar aqui. Isso se a fonte estivesse parada. Agora, se a fonte estivesse movimentando para a direita, como é o caso do exercício, o que vai acontecer? Ó? Ela emite com a fonte em movimento. Ela emite, essa é a fonte. Ela emite uma primeira frente de onda. Aí a primeira frente de onda está aqui. Maravilha. Não tem nada demais. Primeira frente de onda. Na hora que ela emitir a segunda, a fonte não está mais aqui. Ela está aqui assim, ó. Ela está aqui. E aí o que vai acontecer? Essa primeira, na hora que ela emitir a segunda, essa primeira já vai ter avançado. Ela vai estar por aqui assim, por exemplo. A primeira. Só que quando ela emitir, essa primeira estiver aqui, a segunda que ela emitiu vai estar por aqui, ó. Vai estar por aqui assim, porque a fonte agora se movimentou um pouco. Como a fonte se movimentou um pouco, essa frente de onda que ela emitiu está mais perto da primeira do que estaria se ela estivesse em repouso. E por quê? Porque as frentes circulares têm sempre como centro a própria fonte. Então, se a fonte está se movimentando, as frentes de onda vão se acumulando no sentido em que elas estão se movimentando. Se tiver um observador aqui assim, ó, ele vai, agora a parte mais importante, ó, se tiver um observador aqui, ele vai receber frentes de onda com uma frequência maior do que ele receberia se ele tivesse aqui. Se ele tivesse aqui, ele receberia uma frente de onda, aí ele tem que esperar todo o tempo de chegar outra frente de onda para ele receber essa outra frente de onda. Depois ele receberia uma terceira, uma quarta. Mas, ó, presta atenção, uma frente de onda chegou nessa pessoa. A próxima frente de onda que vai chegar está muito longe dela. Está bem longeona, está bem distante. E aí vai demorar para chegar aqui. Agora, se essa pessoa estiver aqui e essa fonte estiver se aproximando dessa pessoa, ela recebe uma frente de onda e logo a seguir ela recebe outra. Por quê? Porque a fonte está se aproximando dela e emitiu uma frente de onda que está mais próxima dela. E aí ela vai receber essa segunda frente de onda.
num intervalo de tempo menor do que ela receberia aqui. Ora, se essa pessoa aqui está recebendo mais frentes de onda no mesmo intervalo de tempo, então ela ouve essa onda com uma frequência maior. E isso é chamado de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É a alteração na frequência percebida em virtude da fonte estar se movimentando, ou se aproximando, ou se afastando do observador. O efeito Doppler é a percepção de uma frequência aparente, que não é a frequência real. A fonte tem uma frequência real. Só que, por exemplo, se a pessoa estivesse aqui em cima, se a pessoa estivesse aqui parada, vamos supor que essa fonte aqui emitisse com uma frequência de 3 Hz. O que significa isso? Que chega nessa pessoa 3 frentes por segundo. 3 frentes por segundo. Isso se a fonte estivesse parada e a pessoa estivesse parada. Agora, a fonte, se ela estivesse movimentando, se aproximando desse observador, esse observador ainda parado, mas a fonte se aproximando, nota uma coisa, ó, a fonte continua emitindo com 3 Hz. Isso não mudou, é o que ela emite, 3 Hz, 3 frentes por segundo. Só que nesse observador chega um maior número de frentes por segundo do que se a fonte estivesse parada. Por quê? Quando for chegar aqui, ele teria que esperar muito tempo para chegar próximo à frente. Nesse caso aqui, chega uma frente e como a fonte se aproximou dele, ela emite uma frente que agora, quando ela emitiu, ela já estava mais perto do observador. E, portanto, essa nova frente vai chegar antes do que chegaria se a fonte estivesse parada. Portanto, ao invés de chegar 3 frentes por segundo nesse observador, pode ser, por exemplo, aí teria que calcular, mas pode ser que chegue, por exemplo, 5 frentes por segundo. Então, olha que curioso, ó, 5 frentes por segundo. Por exemplo, estou dando um exemplo numérico. Olha que curioso, essa pessoa aqui, que agora está com a fonte se aproximando, ela vai perceber a frequência emitida da fonte com uma frequência aparente maior do que a frequência real. A fonte continua emitindo com 3 Hz, mas a pessoa ouve com 5 Hz, porque chegam nela 5 frentes por segundo. Bom, isso seria a mesma situação aconteceria, e talvez fique até mais fácil de perceber isso, se essa pessoa aqui, por exemplo, imagina que essa pessoa, ao invés dela ficar parada, ela começa a se aproximar da fonte. Vocês concordam comigo que a fonte se aproximar dela ou ela se aproximar da fonte é simétrico, é a mesma coisa, né? Dá na mesma, né? Que o movimento é sempre relativo, né? E talvez fique até mais fácil de perceber. Se ela ficar parada aqui, chega uma frente, aí ela vai ter que esperar chegar a próxima frente vai ter que caminhar até aqui para chegar nela. Agora, se essa pessoa começar a se movimentar em direção à fonte, o que é a mesma coisa que a fonte se movimentar em direção à pessoa, nesse caso, se a pessoa começar a se movimentar em direção à fonte, ela não vai... Imagina assim, a fonte parada, e agora a pessoa começou a se movimentar em direção à fonte. Ao invés dela ter que esperar essa frente chegar aqui, ela vai antecipar a chegada da frente nela. Ela vai estar aqui assim, ó, e a frente já vai estar aqui assim, ó. E, portanto, a frente vai chegar antes do que chegaria se ela tivesse parado. E, portanto, o intervalo de tempo entre as chegadas de frentes nessa pessoa também será menor. Ou seja, chegará a um maior número de frentes por segundo. Ou seja, a frequência vai aumentar também. Então, depois eu posso até fazer um vídeo só sobre o efeito Doppler, mas o efeito Doppler é exatamente isso. É a alteração da frequência percebida. Se essa pessoa tivesse parada e a fonte parada, a pessoa ia perceber a frequência real da fonte. Mas, se a pessoa se aproximar da fonte, ou se a fonte se aproximar da pessoa, a pessoa vai perceber uma frequência maior do que a real. E isso é o efeito Doppler. E dá para concluir também que se essa pessoa estivesse se afastando ou a fonte se afastando, a frequência que a pessoa perceberia seria menor. Então, bom, aqui eu trouxe algumas animações para ilustrar justamente esse fato, né? Aqui, vamos ver uma aqui, ó. Aqui, deixa eu ver o que eu trouxe. Aqui isso. Aqui, ó, eu trouxe uma outra animaçãozinha para ilustrar esse fato, né? Repara que é um carro
ele está parado, começa a emitir fontes, só que daí ele começa a andar para a esquerda, o carro. Ele começa a andar para a esquerda. Nota que na hora que ele anda para a esquerda, quando ele emitir uma segunda frente de onda, ele já vai ter se aproximado daquela frente de onda que ele tinha emitido. E, portanto, as frentes de onda vão se acumulando aqui do lado esquerdo e vão se afastando lá do lado direito. Ó. Essa é uma animação bem ilustrativa, né? Repara que com o carro parado, ele emite, fica igual dos dois lados. Mas na hora que ele começa a se movimentar, acumula um monte de frente de onda aqui e se afasta um monte de frente de onda aqui. Que é justamente o que o exercício pergunta, né? E agora aqui já dá para responder bem a pergunta, né? Ó, aqui repara que se acumulou um monte de frente de onda aqui. Se acumulou um monte de frente de onda aqui, isso significa que uma pessoa aqui, se tiver uma pessoa aqui, ela vai receber uma maior quantidade de frentes de onda por segundo. Ou seja, a frequência que essa pessoa vai perceber é uma frequência maior do que essa pessoa que estiver aqui, ó. A frequência de uma pessoa que estiver aqui, ela vai receber uma frente de onda. Aí vai demorar, a próxima frente de onda está muito longe dela. Vai demorar para chegar à próxima frente de onda. E aí, portanto, a quantidade de frentes de onda que vai chegar nessa pessoa, por segundo, vai ser menor. Então ela vai ter uma frequência, ela vai ouvir uma frequência menor. Então, e é justamente essa a pergunta dele, né? Considere duas pessoas em M e N, indique se a pessoa em M vai ouvir um som com frequência maior ou menor do que a pessoa ouvida em N. Ou seja, em N vai ouvir maior. Por que em N vai ouvir maior? Porque vai chegar uma maior quantidade de frentes de onda por segundo nessa pessoa aqui, em N. Por quê? Porque a fonte está vindo para cá. Por exemplo, um carro buzinando. Aí, como o carro está buzinando e está vindo para cá, as frentes de ondas vão se acumulando aqui e aí a quantidade de frentes de onda que chega nessa pessoa aqui por unidade de tempo é muito maior do que a que chega aqui, né? Aliás, né, pessoal, convém falar que o efeito Doppler é o fenômeno que explica o porquê que a gente ouve, por exemplo, o carro de Fórmula 1 é muito nítido isso, né? Quando o carro de Fórmula 1 está se aproximando da gente, se a gente está lá na arquibancada e olhando um carro de Fórmula 1 chegar, na hora que o carro de Fórmula 1 está se aproximando da gente, a gente ouve o barulho do motor dele assim. E a hora que ele começa a se afastar da gente, aí como é que a gente ouve o barulho do motor? Assim, ó. Por quê? É por esse princípio aqui, ó. Quando você está na arquibancada e o carro está se aproximando, você está aqui, ó. O carro está se aproximando de você. E se o carro está se aproximando de você, você ouve uma frequência maior. Frequência maior significa um som mais agudo. Você vai ouvir um som mais agudo. Você vai ouvir na hora que o carro de Fórmula 1 está se aproximando de você. Ao passo que aí quando o carro de Fórmula 1 passa por você e vai embora, você virou essa pessoa aqui, ó. Aí o carro de Fórmula 1 está se afastando de você. Como ele está se afastando de você, você ouve o som dele com uma frequência menor. Uma frequência menor quer dizer um som mais grave. Quer dizer, E é por isso que quando o carro de Fórmula 1 está se aproximando, você ouve. E quando ele está se afastando, você ouve. Aliás, eu trouxe aqui um simuladorzinho para ilustrar justamente esse fato, né? Não é esse daqui, desculpa, é esse daqui. Aqui, ó, eu trouxe um simulador que ilustra isso. Aqui é um som mais agudo, aqui é um som qualquer. Aí eu vou deixar ele mais agudo. Ó. Na hora que eu deixo ele mais agudo, repara o que aconteceu com as frentes de onda. Ficaram mais próximas umas da outra, ó. Se você não tinha observado, eu vou deixar ele mais grave. Ó. Olha agora. Ó. Mais grave. Olha a distância entre as frentes de onda. Ó. Ficaram mais espaçadas. E o efeito Doppler acontece justamente isso, né? Quando o carro passa por você e começa a se afastar, você ouve um som assim. Por quê? Porque agora vai demorar para cada frente de onda chegar no seu ouvido. Mas quando ele está se aproximando de você, as frentes de onda chegam em maior quantidade por segundo. Elas chegam assim, né? Elas chegam assim, ó. Repara o que aconteceu com a distância entre as frentes de onda. Diminuiu, ó. Se o comprimento de onda diminuiu, a frequência aumentou. E, portanto, agora você ouve um som mais agudo. Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado e até um próximo vídeo.